Vamos lá, gente, ó. Precisamos de um quadrado de 48 centímetros de manta acrílica R2 e o nosso topo, a nossa linda estrela, tá bom? O quilting que eu vou fazer agora de sugestão, a primeira sugestão é a sugestão da nossa foto. É um quilting rápido para quem tem pressa, quer fazer rapidamente suas almofadas e rápido e fácil, tá? A única coisinha nesse quilting é que nós temos que soltar as costurinhas das laterais. A estrela, ela é presa nas laterais, as pontinhas. E nós vamos ter que soltar essas pontinhas, tá? Eu já soltei as pontinhas, mas deixei uma para explicar para vocês, tá bom? Se eu quiser passar a máquina em toda a borda ali da costura, aquela costurinha está presa na lateral. Então, eu tenho que desmanchar. 2 ou 3 pontinhos são necessários ser desmanchados. Vamos desmanchar esses 3 pontinhos aí. Só que quando a gente desmancha o pontinho, que a gente libera a margem de costura, ela abre, então fica aberta a nossa almofada. E corre-se o risco de perder a almofada, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês. Nós vamos liberar a margem de costura que está presa e vamos costurar só o pedacinho que descosturou. É rapidinho, tá? É só acompanhar aí com a canetinha, vou mostrando para vocês como que faz para costurar novamente. Lá, da pontinha da costura para trás, a gente costura exatamente o que desmanchou. 4, 5 pontinhos de segurança, tá? E aí volta tudo no normal. Isso é muito necessário fazer, tá? É a única coisinha nesse quilting que é um quilting super rápido. Mas, sabe, sempre tem um mas, tá? Então, agora liberei todas, ó, tudo liberadinho. Nós vamos costurar o nosso quilting embutido, que é o quilting preso direto na manta. É muito fácil fazer. Nós fizemos isso no jogo americano de Natal de Pinheiro, tá? Foi bem bacana fazer aquele quilting naquele pinheirinho lá, ficou muito bonito. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, ó, eu estou mostrando que a manta, ela tem 1,5 cm a mais, não há necessidade de mais que isso da manta, do comprimento da manta, tá? 1,5 cm na lateral. Muito bem, agora vocês entenderam porque a gente precisa liberar a lateralzinha, né? Descosturar, para que a gente tenha passe livre com a nossa máquina, tá? Então, dobrei o meio do nosso topo e estou alfinetando. Nesse quilting, os alfinetes são hiper necessários, muito necessários. Não dá para fazer esse quilting sem esses alfinetes. Vocês vão entender o porquê. Feito isso, você pega uma régua, uma fita métrica e vai ver se todo o seu trabalho está na mesma altura, viu, gente? Porque às vezes a gente pode ter uma surpresa de entortar um pouquinho e aí já viu, aquela tristeza. Então, checa tudo se está bem no centrinho da almofada, no centro, né, do trabalho. E vamos para a nossa máquina. Vamos fazer essa costura em cima da costura, da margem de costura que já foi feita, tá? Então, nós vamos prender o topo na manta com a mesma costura da margem de costura. Faz os pontinhos em cima. A margem de costura, ela fica liberada quando a gente dobra o tecido. O tecido fica dobrado, mas a margem de costura fica liberada para a gente costurar, para a gente passar a máquina, tá bom? Já vai passando, vai retirando os alfinetes para otimizar o tempo, para você ver como vai ficar linda a sua almofada ou lindo o seu projeto de almofada, tá? Muito bonito mesmo.
Agora vamos lá, tira o alfinetinho. Ó, lembrando que a gente tá costurando só a estrela, a lateral, a moldura da almofada não, tá? É somente a estrela. Olha que lindo que fica esse quilting, gente. Maravilhoso. Esse é o quilting que aparece na foto da almofada, tá? Naquela foto da almofada. Foi esse o quilting que foi feito. Agora nós vamos para a mesa e eu vou mostrar para vocês a importância dos alfinetes nesse quilting, tá? Nós vamos precisar puxar muito bem puxadinho todo o nosso trabalho e prender com alfinete, porque ele pode enrugar, ele fica muito feio, tá? A primeira costura já foi feita, nós vamos fazer a segunda costura. A segunda costura, nós vamos puxar bem para fora, tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos empurrar, tá vendo? Aquela parte do meio da estrela, nós vamos empurrar e vamos segurar empurrado para frente com os alfinetes, tá? Toma cuidado para não furar o dedo, porque dói, tá? E também para não cutucar muito forte, porque o alfinete às vezes faz aquele cortezinho, aquele furinho, e quando a gente vê, tem manchinha de sangue no trabalho, a gente não sabe nem de onde é. E é do abençoado do alfinete que cutucou e machucou, tá? Então, toma bastante cuidado nessa hora, ó. Puxa a margem de costura para fora para colocar o alfinete, tá bom? Tudo para fora, vai empurrando e vai colocando o alfinete para que o tecido não volte para trás e não fique enrugado, tá? Por isso a importância dos alfinetes nesse tipo de quilting. Muito bem, agora vamos tombar para frente e vamos alfinetar novamente, para que quando a gente estiver passando a costura, o tecido não venha para frente, o tecido de cima. Então, novamente, vamos utilizar o alfinete. Isso é muito, muito importante. Vocês sabem que eu não curto alfinete, mas eu dou o braço a torcer também quando eu preciso deles, tá? Quando é necessário, gente, não tem como. Muito bem. Nós fizemos isso, agora nós vamos à máquina e vamos costurar com segurança a segunda costura da nossa almofada. Vamos lá? Muito bem. Checando tudo direitinho, tudo em ordem, vamos para as costuras. Vamos costurar. Deu uma dobradinha, estou desdobrando a pontinha. Lembrando que a costura é bem em cima da primeira costura, da costura da margem de costura da almofada, que nós prendemos as faixas, tá? E também lembrando que é para costurar só a estrela, a moldura não. Agora vamos retirar os alfinetes e tchan, 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 né? Ver o que aconteceu com a nossa costura. A expectativa. Lá, tá preso o alfinetinho, libera. Uau! Costura perfeita. Nós vamos fazer esse processo em todas as costuras da estrela, tá bom? Eu vou dar uma aceleradinha aqui para podermos continuar. Pronto, acelerei todo esse processo, porque na live precisamos fazer as coisas rapidamente. Mas vocês sabem que eu
Depois eu coloco tudo no seu tempo normal e é só aguardar que eu coloco o vídeo no tempo normal para que não hajam dúvidas, para que não haja aquela insegurança, sabe? Ah, será que tá certo? Tava tão rápido que eu não vi. Aqui nessa rapidez aí, é mais para as pessoas que já faz o patchwork, né? Já já tem aquela experiência e só quer saber o processo. Qual é o processo utilizado, né? Mas eu posto, depois eu vou postar, não sei se amanhã, tá? Mas é rapidinho, eu vou postar ele numa velocidade normal, tá bom? Fiz aquele lado, já vou fazer o lado seguinte e já está pronto aqui na mesa, tá bom? Aqui é o modelo do quilting da foto da almofada, gente. Tá preso. Eu não prendi as laterais, porque nós vamos ter o processo da montagem e nesse caso eu preciso que as laterais fiquem assim soltinhas, tá bom? Mas o interior, aí eu posso passar uma costura interna, tá? Que faltou, né? Porque a gente prendeu todas as laterais, dobra a moldura de baixo e de cima e passa na máquina, tá bom? Nossa almofada vai ficar dessa forma aqui, ó. É desse modelo, é o quilt, é um quilt embutido. Agora eu vou fazer uma sugestão de um quilting reto, para as pessoas que gostam de fazer o quilting, tá? É um quilting reto, rápido também de fazer, para quem gosta. Eu estou marcando uma margem de costura com a régua de margem de costura, mas é apenas fazer um pezinho de máquina, tá bom? É só fazer um pezinho de máquina em volta da estrela na sequência que eu mostrei, só nas pontas da estrela, tá bom? Então eu vou também dar uma agilizadinha aqui, nesse processo que eu faço com a régua, porque eu sei que muitas pessoas gostam também de desenhar sua margem de costura. Eu só desenho, gente, porque meu pezinho de máquina, a minha margem de costura é de 5 milímetros. Então, eu não consigo fazer uma margem de costura de máquina caseira de 0,75 para que vocês possam acompanhar. Como eu sei que a maioria tem máquina caseira, então eu faço com o pezinho de máquina da máquina caseira, tá bom? Então, eu vou dar uma aceleradinha agora, pra gente render um pouco mais, tá? Prontinho. Estou aqui, ó, acelerando o nosso vídeo para você entender, para você poder entender mais coisas ainda nessa live, tá? Então, já passei o primeiro quilting, essa é a sugestão do segundo quilting reto, tá? Lembrando que aqui tudo é opcional, tá? Dentro desse quilting eu fiz 2 margens de costura em volta, no interno da estrela, nas pontas apenas, né? Eu fiz 2, você pode fazer só uma, se você gostar. Eu tô fazendo a segunda já, tá vendo? Eu fiz 2 margens de costura, então eu fiz uma margem de costura e daí eu voltei fazendo outra margem de costura. Uma coisa importante que vocês vão ver é que eu utilizei as linhas na cor do tecido, tá? Para fazer esse quilting, eu utilizei verde no verde, terracota no terracota, ok? Agora, eu fiz as 2 margens de costuras. Eu vou agora fazer uma linha diagonal em cada estrela, tá? Uma linha diagonal do centro para a ponta da estrela, para marcar mais ainda,
para aquelas pessoas que gostam de marcar, de fazer quilting, mas também é opcional. Sem essa linha diagonal também fica muito bonito. Eu tô colocando muitas coisas, mas não precisam fazer. Vocês devem fazer aquilo que vocês acham que vai ficar bom, que combina com vocês, tá bom? Então, de repente, quer fazer só o embutido, faz só o quilt embutido. Quer fazer só uma margem de costura em volta da estrela, faz uma margem só. Ah, quer fazer duas, faz duas margens, tá? Faz 3 margens, fica à vontade. E essa linha diagonal que eu estou colocando agora, para marcar os raios, né? Como se fossem os raios. Então, você também é opcional. Ele fica bonito com, ele fica bonito sem, tá? Aí, já marquei. Agora tem, também quero falar para vocês, a lateralzinha bege, que envolve, que é o fundo da estrela, tá? Essa parte do fundo da estrela bege, se você não quiser quiltar, não precisa. Você chamou bastante atenção sobre a estrela e não precisa quiltar. Mas eu vou fazer um desenho de um quilting reto aqui, porque eu sei que tem pessoas que gostam bastante, sabe, de quilting. Essa marcação que eu fiz aqui no vídeo tá com 2 centímetros, já vou dando spoiler aqui. Está com 2 centímetros, tá? Mas depois que eu desliguei o vídeo, eu apaguei e fiz com 1,5 cm. Eu achei que ficou mais elegante. Vocês vão observar que eu mudei a largura do quilting do fundo. Agora vamos riscar o nosso quilting de fundo. Esse quilting eu fiz bem em linhas retas, porque tem muita informação na estrela, mas vocês fiquem à vontade para fazer o quilting que desejar, desenhar o padrão de quilting que desejar nessa almofada, tá bom? Eu fiz todas as linhas verticais ou horizontais, porque se você virar a almofada, ela fica no vertical, se virar ela novamente, ela fica no horizontal, tá? Então, eu vou dar uma aceleradinha para render aqui a nossa live. Quando eu risquei com 2 centímetros, eu achei que ficou legal. Não sei porque depois eu resolvi fazer com 1,5 cm. Eu também achei legal, tá? Vocês podem fazer esse quilting, podem não colocar nada no fundo também, porque fica bem bonito, tá? E vamos em frente. Pronto, risquei rapidinho aqui. Agora vou riscar o centro. Ó, eu meço, tá vendo? Para ver se tem se é divisível pelos 2 centímetros. Como eu vi que não era divisível, porque é 15, eu começo do meio para fora. Se fosse divisível, eu poderia começar pelo ladinho da ponta da estrela, mas não é. Ele é 15 e eu estou riscando com 2 centímetros, então eu venho do meio para fora, para não correr o risco de ficar aquele espaço apertado, tá? Então, ali já está riscadinho, tá bom? Todo riscado. Ele vai ficar bem bonito. Agora, eu tô dando a sugestão para quem gosta de quadricular, mas aí, para mim, já ficou bom dessa maneira, tá bom? E também não pode ficar fazendo muito quilting, que diminui muito o tamanho do tecido, tá? Bom, lembra que a gente refilou com 6 centímetros? Eu quero o meio desses 6 centímetros para fazer uma linha da moldura, uma costura bem no meio da moldura para prender a moldura. Porém, eu tenho que me lembrar que eu tenho que descontar 1 centímetro de costura na lateral. Então, vai me restar 5 centímetros de moldura. O meio de 5 centímetros é 2,5 cm. Olha lá eu errando, ó, colocando 1,5.
E são 2,5, tá? Aí eu percebi, falei, opa, são 2,5. Eu vou lá apagar rapidinho e já volto. Então, eu vou fazer esse quilting de moldura, da moldura, apenas com esse traço dos 4 lados, porque a nossa almofada, ela tem esse tamanho, que não é um tamanho grande. Se você quiser uma almofada de 50 centímetros, é só aumentar a moldura, viu, gente? Essa moldura aí é para uma almofada de 40 centímetros, tá bom? Vai ficar com 40, 41, tá? Sempre dá uma diferencinha, tá bom? Então, lá, 2,5 centímetros para cada lado da nossa moldura. Tcharam. Aqui eu dei uma aceleradinha, gente, tá? Pra gente conseguir manter o nosso horário aqui da live, tá bom? Aí eu creio que já deu para entender as 2 sugestões de quilting para essa almofada, de quilting rápido, tá bom? Eu ainda vou fazer uma sugestão de quilting livre, tá? Então aguardem, mas todo o processo da montagem dessa estrela, com o cordonê e tudo, nós vamos fazer rapidamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da sugestão. Não se esqueçam de comentar, por gentileza. Comente se vocês gostaram. Comente lá no canal do YouTube, tá? No vídeo da live. Isso vai me ajudar bastante, vai estimular bastante para que eu traga bons trabalhos para vocês. Olha, terminou de fazer os desenhinhos, prende, tá? Prende toda a estrela no tecido e na manta, tá bom? É isso. Vamos em frente. Até a próxima. Aguardem o vídeo que eu vou colocar, tá bom? O vídeo mais lento, vou colocar lá no canal. Não sei se eu vou colocar amanhã ou quarta-feira, ok?